Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor vivo e ressuscitado. Ele que é a videira verdadeira. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco e com a vossa família. Quinto domingo da Páscoa. Celebramos nesse domingo o Cristo que se afirma no discurso sacerdotal logo após a ceia ou durante a ceia, que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. O Cristo é a videira no qual todos nós estamos ligados. Essa vinha que é o grande povo de Deus, João traz numa imagem que Jesus apresenta, a videira, ou seja, somente uma planta. A planta tem o Cristo por mestre, ele é a coluna, ele é o lugar por onde circula toda a seiva, todo o alimento que vai para os ramos, todo o alimento que chega aos ramos. O evangelho de hoje é tirado do capítulo 15 de São João, versos de 1 a 8. Esse Cristo, que é esse grande canal de vida para a videira, ele necessita que essa vida se reproduza nos ramos. Por isso que a imagem que é antes da paixão vem agora para rezarmos na Páscoa. Ou seja, a vida do ressuscitado, ela irradia pelos ramos da árvore e gera fruto, gera vida, gera esperança, gera a graça de Deus, manifesta, melhor dizendo, a graça de Deus em cada um dos ramos. E quem são os ramos? Somos nós. Vai dizer Jesus no Evangelho: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo, verso 2, que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, todo aquele ramo que não acolhe essa vida, ele é descartado, ele não serve. Ele não serve por quê? Porque ele não acolhe essa vida que vem de Deus. Ele não se abre a este novo que o Senhor quer apresentar. Lembre-se o que ele vai dizer em Mateus 28. Fazei muitos discípulos, anunciai o evangelho. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado porque não acreditou. Ou seja, aquele que crê, não é aquele que crê num texto escrito, numa lei escrita, mas é aquele que acolhe este novo de Deus, essa verdade que Deus revelou plenamente, o agricultor no seu Filho. Então o Cristo, para aqueles que se lembram da história do pé de feijão, João e o pé de feijão. Então, o Cristo é esse grande tronco de vida que nos liga ao Pai. E dele vem essa graça. Mas, ao mesmo tempo, é o Pai que cuida desse tronco. É muito bonita a imagem. Deus não é só aquele de onde emana toda a graça, mas Deus também é aquele que cuida do seu Filho, que é a árvore que manifesta essa graça. O Cristo é a videira e nós somos os ramos. E o Pai é o agricultor. Aquele que produz fruto é aquele que se deixou encher pela seiva que vem desse Cristo, o Espírito de Deus. Então esse produz fruto. E o que é a produção do fruto? Sem nenhuma metáfora, sem nenhuma perspectiva diferente, a produção do fruto vai nos dizer a continuação desse texto nos versos 10 e 12, que não são os lidos hoje. Aquele que ouve os mandamentos e os coloca em prática, e aqueles que
aquele que ama os irmãos. Então, o fruto produzido na videira é o fruto da acolhida da boa nova, da acolhida dessa graça, da experiência dessa vida nova que nos vem pela acolhida do Espírito de Deus que renova todas as coisas e renovados, vivificados, fortalecidos, vamos ao encontro do irmão para ser sinal de vida na vida dele. Se somos os frutos, vamos levar o alimento verdadeiro. O fruto que brota em nós não é nosso. O fruto que brota em nós é pela força e pela graça de Deus. É o Pai que cultiva, é o Filho que traz a seiva, que é o tronco, e é o Espírito que faz germinar essa vida nova que brota naquele fruto, e esse fruto deve alimentar os irmãos que ainda não conhecem ou não ouviram falar do Cristo que é a videira verdadeira. Por isso que 2 outros textos aparecem na liturgia de hoje de uma forma integrando todo esse processo. A primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 26 a 31. No início do capítulo 9, Saulo, melhor dizendo, sai em perseguição aos cristãos de Damasco. Já havia matado Estevão e agora vai atrás dos cristãos de Damasco, com ordem de destruir tudo. No meio do caminho, converte-se, ouvindo a voz desse Senhor que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mesmo sendo perseguidor, vejam que interessante, Saulo tem um coração voltado para Deus e Deus fala ao seu coração. Ele é um ramo ligado nessa videira, mas não está produzindo fruto de vida, está produzindo fruto de morte. Ao invés de produzir frutos doces, está produzindo frutos azedos. E Deus vai trabalhar nessa vinha, nesse ramo, para ele passar a produzir frutos de vida. Essa é a conversão. E no meio do caminho, Paulo é acolhido pela comunidade de Damasco, por Ananias, e ele abre os olhos, caem as escamas e ele vê realmente. Vê realmente o quê? O Senhor. Então ele volta para Jerusalém exatamente para ter-se com os apóstolos e contar todo o fato, ou seja, de perseguidor, ele agora é alguém que fala no nome de Cristo. É claro que a comunidade não o acolhe. Por que não o acolhe? Porque tem medo. Os helenistas, os judeus helenistas, os que falavam grego, eles querem destruir o cristianismo, esse ramo do judaísmo que se desenvolve. Por que eles querem destruir? Exatamente porque eles estão encaminhando a fé judaica numa outra direção. E eles não autorizam, não aceitam isso. E essa perseguição fez com que esse cristianismo cada vez mais se enraizasse em toda essa região que era dominada por essa cultura judaica helênica, ou seja, uma cultura dos judeus que falava grego, não hebraico. E é ali que esse cristianismo vai crescer. Podemos pensar em Antioquia, por exemplo, e tantos outros lugares. E Paulo chega como aquele que encontrou o Senhor. Mas para produzir esses frutos, a videira, o ramo vai ser trabalhado, né? Então o Pai o limpa para que ele produza mais. E aí na comunidade tem os irmãos que apoiam os irmãos, né? Saulo ganha o bom testemunho de Barnabé a seu favor. E a partir daí é aceito. Isso é muito bonito. Nós muitas vezes temos o costume de apontar o dedinho e dizer: aquele ali faz errado, aquele faz errado, aquele faz errado, aquele faz errado. E nos esquecemos de uma coisa fundamental. A comunidade é uma comunidade de irmãos. Precisamos falar bem dos nossos. Precisamos anunciar e mostrar e dar bom testemunho.
Nós estamos num período que parece que criticar é melhor do que elogiar. Precisamos aprender a falar bem também, a mostrar o quanto as pessoas produzem frutos de vida e de esperança. Há muitas testemunhas do reino em nosso meio. Muitas pessoas vivas, não só mortas, vivas que também testemunham esse reino com decisão e com amor. Barnabé testemunha e Saulo é acolhido. Acolhido pela comunidade cristã e rejeitado pela comunidade dos judeus da qual ele fazia parte. Por isso vai ter que ir para Tarso. Para vocês verem que esse discurso fundamentalista, ignorante em termos de fé e de Sagrada Escritura, de muitos que andam por aí dizendo que a igreja não pode ter medo, que tem que abrir, que os padres têm que andarem por todos os lugares, o vírus não vai pegar e se morrer vai ser santo. A comunidade protege Paulo porque Paulo está sendo ameaçado de morte. E protege por quê? Porque Cristo não deseja essa morte estúpida e besta. Cristo deseja que nós sejamos testemunhas de vida. E hoje testemunhar a vida, por exemplo, é cuidar-se, usar máscara, cuidar dos irmãos, cuidar do outro, para que esse vírus pare de circular e consigamos que mais pessoas tenham vida. Se nós começarmos a exigir circule, 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 tudo vira festa, as mortes vão crescendo quanto cada dia mais cresce. A comunidade protege Paulo e o leva para Tarso. Essa mesma comunidade, no Evangelho na primeira leitura, na segunda leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 18 a 24, vai mostrar a importância da vida em comunidade, a importância de acolher essa vida do Cristo ressuscitado e vivê-la plenamente. Ouçam o que nos diz a leitura. Filhinhos, não amemo-nos só com palavras e de boca, mas com ações e verdades. O amor se manifesta. E porque se manifesta? Porque acolhido ele produz fruto, e esse fruto é fruto de vida. Acolher a vida é acolher os mandamentos, o ensinamento, a palavra de Jesus e fazer com que ela frutifique em vida para muitos. Esse é o critério para saber se somos de Cristo, se somos da verdade, se a palavra da verdade permanece em nós. Se a palavra da verdade não permanece em nós, nós não acreditamos nele. A palavra permanece e produz fruto, permanece e produz fruto. Por isso que cada vez mais nós crescemos e esse ramo vai crescendo e Deus poda e ele produz mais frutos, mais ramos, a videira vai gerando vida. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que não guardemos para nós mesmos, é que sejamos sinais nesse mundo, sinais da presença desse Deus. E o texto finaliza dizendo: quem guarda os mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece com ele. E ele permanece conosco, e o sabemos por quê? Pelo Espírito que ele nos deu. Se queres permanecer com Cristo e que o Cristo permaneça em ti, abra o seu coração, acolha a verdade, a vida que o Cristo anunciou. Acolha na sua vida a seiva da vida que nos vem pela palavra de Deus, pelo seu Espírito que é derramado em nós. E produza fruto, porque se guardar para si, esse fruto não é fruto de Deus. O fruto de Deus é aquele que nos ilumina, nos tonifica, para nos tornarmos luz para os nossos irmãos, para nos tornarmos alimento e força para o outro. Abramos o nosso coração para o verdadeiro amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece com ele. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e guarde. Por isso
so